Fala aí, moçada do curso Fases, tudo bem? Fases Cursos, aqui é professor Sandro Santiago. Fiquei responsável pela disciplina de Direito Administrativo, né? Hoje eu trouxe um assunto que a gente precisa conhecer, porque até hoje as bancas adoram. É um assunto introdutório do Direito Administrativo, que são princípios do Direito Administrativo, certo? Vamos lá, seguindo, olha aí, Direito Administrativo, princípios do Direito Administrativo. Para quem não me conhece, eu me chamo Sandro Santiago, né? Eu sou servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Trabalhei 4 anos e meio na Universidade Federal do Amapá como assistente em administração. Hoje sou técnico judiciário do TJAP, aprovado no concurso de 2014. E também sou acadêmico de Direito do curso de Direito da Unifap. Ficou até repetitivo, né? Mas enfim, vamos lá, vamos seguindo. E aí, siga o Fases Cursos lá no Instagram. Me siga também lá no Instagram. Sandro.sntg. Beleza? Aqui é a minha apresentação, já me apresentei. Aqui alguns concursos que eu prestei. Vamos direto para o assunto? É o seguinte, hoje a gente vai falar de princípios do direito administrativo. E a primeira coisa que a gente precisa entender quando vai adentrar num novo assunto relacionado ao direito administrativo, a gente precisa conceituá-lo. A gente precisa entender o que são princípios do direito administrativo, como esses princípios influenciam nas decisões administrativas, na atuação dos agentes públicos ou nos negócios administrativos, né? E aí eu entro no assunto conceituando princípios administrativos. Vamos lá? Vamos seguindo? A primeira pergunta que eu faço para você que está aí do outro lado é o seguinte: o que são princípios? O que é que se entende por princípio? De forma geral, de forma genérica, no dia a dia você entende que princípios são valores, né? Diretrizes e mandamentos que norteiam a sua atuação no dia a dia. Já para a administração pública, como esses valores, diretrizes e mandamentos funcionam? Eles funcionam com normas gerais coercitivas, ou seja, são de observância obrigatória pelos gestores públicos, pelos agentes públicos, para quem se relaciona com a administração pública, né? Ou seja, nas condutas administrativas, esses valores, esses princípios administrativos, eles precisam ser observados. E aí a gente faz uma distinção entre princípios e regras. A gente precisa fazer isso porque o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, ele faz essa distinção. E é muito bom a gente fazer essa distinção entre regras e princípios, porque as bancas de concurso, e a gente está direcionando o seu aprendizado para fazer prova de concurso, costumam dizer que regras são a mesma coisa que princípio. Não são. Regras são uma coisa e princípios são outra. Principalmente porque as regras, elas não admitem ponderação na hora de um conflito. As regras, elas precisam ser aplicadas 100%, ou se aplica uma regra, ou se aplica outra regra em um caso concreto. Diferente dos princípios, onde numa situação pode se aplicar mais de um princípio. Vamos lá, vamos aqui preencher esse quadro com as seguintes informações, né? As regras, conforme o Celso Antônio Bandeira de Mello, elas têm um caráter objetivo. Já os princípios, o caráter é subjetivo. Esse caráter subjetivo, porque os princípios tratam-se de postulados. O que são postulados no direito? No direito, postulados são mandamentos, né? São mandamentos que precisam ser seguidos. Esses princípios de caráter subjetivo, em um conflito aparente, se resolve eles com ponderação, né? Como eu falei, isso é diferente das regras, em que uma regra ou ela se aplica 100% a um caso, ou não se aplica, ou é ou não é. Já um princípio administrativo pode ser aplicado junto com outro princípio nos casos concretos. Antes da gente seguir com o assunto, eu preciso fazer um alerta para você. Hoje em dia não dá para estudar direito administrativo sem conhecer o direito constitucional.
É por isso que a gente fala em uma constitucionalização do direito administrativo. A partir da promulgação da Constituição Federal de 88, a administração pública se pauta, né, muito mais pelos princípios constitucionais expressos no caput do artigo 37. Né, e o direito, não só o direito administrativo, mas como outros ramos do direito, eles passaram a sofrer influência do direito constitucional, um direito garantista, né, de respeito aos direitos e garantias individuais. Inclusive, o próprio direito civil se fala em uma constitucionalização do direito civil. Com o direito administrativo não é diferente. A Constituição Federal ela traz a base para a atuação da administração pública. Então, voltando na tela, olha aí. Por isso, eu quero que você guarde. O direito administrativo hoje ele é constitucionalizado, principalmente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, certo? Vamos lá. Como isso está muito subjetivo, né, para não ficar fora da sua realidade, a gente precisa entender como as bancas elas encaram essa parte introdutória da diferenciação entre regras e princípios, né, que são espécie de normas, que é o gênero, para que serve um princípio, né, quais são as funções desses princípios, né? Vamos ver, por exemplo, como a Quadrix cobrou isso no ano de 2019. Olha aí. Acerca dos princípios administrativos, julgue o item. Os princípios administrativos possuem ao menos uma dupla função. Eu não falei no slide anterior, mas aqui eu vou reafirmar, né? E essa questão ela é para isso, para trazer a função dos princípios administrativos, né? Então, a questão eu já adianto que ela está certa e a gente vai continuar lendo para saber por que ela está certa. Vamos lá. Os princípios administrativos possuem uma dupla função, subsidiam interpretações por parte do administrador, orientando e esclarecendo condutas, ok? E integram sua atuação, preenchendo lacunas e vazios normativos. Essa questão ela está corretíssima porque ela traz de forma clara as duas funções primordiais dos princípios do direito administrativo. A primeira função, os princípios do direito administrativo servem como orientadores das condutas dos agentes. Toda atuação da administração pública deve se pautar nos princípios administrativos. Já a segunda função é a função integradora. Isso mesmo, as leis administrativas elas não dão conta de descrever toda a atuação da administração pública. Por isso que os princípios administrativos eles socorrem a administração pública quando não há, por exemplo, uma normativa, uma lei em si disciplinando a conduta dos agentes, de como se portar nos casos concretos. Então, os princípios dão essa salvaguarda para a atuação da administração pública, principalmente preenchendo esses vazios normativos. Imagina uma lei que pudesse prever todas as condutas administrativas. É até impossível da gente imaginar. Daí que entram os princípios como mandamentos genéricos que não se acabam em um caso concreto para poder ajudar os agentes públicos nos negócios administrativos. Certo? Vamos lá, seguindo. E aí, a gente entra em outro ponto do assunto, que é o seguinte... São as características. Vencido esse primeiro ponto, a gente precisa entender, antes de entrar nos princípios em si, quais são os princípios, enumerá-los, elencá-los e dizer suas características, a gente precisa entender as características gerais de todos os princípios do direito administrativo. Já que eles têm essa dupla função de orientar a conduta dos agentes e tem essa função integradora, a gente precisa entender de onde se tira essa dupla função. Principalmente porque há algumas características que dão segmento aos negócios administrativos que precisam ser entendidas nesse momento antes da gente entrar nos princípios expressos e implícitos do direito administrativo. Certo? Vamos lá. A primeira característica é a seguinte: os princípios são de observância obrigatória. Não há essa questão do administrador público escolher ou não se vai seguir o princípio do direito administrativo. Esse segmento ele é obrigatório.
não é uma faculdade. O gestor público, o administrador público, o agente público, ele não pode escolher se ele vai seguir ou não. Trata-se, na verdade, de um dever, é um dever de atuação. Uma atuação fora que vá contra os princípios do direito administrativo gera nulidade da conduta do agente público, né? E aí fica esse alerta. Olha esse alerta bem grande. É um alerta claro que você precisa ter na sua cabeça para levar para a prova. Os princípios do direito administrativo, apesar de não serem leis em sentido estrito, aquela lei feita pelo parlamento, os princípios eles não são recomendações, eles são mandamentos obrigatórios. Os agentes públicos eles não têm a prerrogativa de descumprir, escolher cumprir ou não. Eles precisam cumprir, eles são obrigados a cumprir. E a gente vai entender isso quando a gente vê mais à frente o conceito de legalidade para a administração pública. Tudo certo? Vamos lá? E aí, dessa forma, o agente público obedecerá aos princípios expressos. Essa é uma distinção que a gente faz, né? E implícitos na CF de 88. E em todo o ordenamento jurídico. Não só os princípios expressos na Constituição, mas em todo o ordenamento jurídico. Mais à frente a gente vai ver o princípio da legalidade e a gente vai ver de forma mais aprofundada isso daqui. Vamos seguindo. Outra característica, os princípios têm aplicação imediata. Não precisam de lei formal para a sua efetivação. O próprio STF já decidiu o seguinte, os princípios expressos na Constituição Federal, lá no caput do artigo 37, eles não precisam de uma lei formal para serem efetivados. Se está no caput do artigo 37, toda a administração pública ela precisa seguir, é de seguimento obrigatório, desde a promulgação da Constituição. Certo? Olha aí, foi isso que eu falei. O STF já decidiu que para que um princípio seja aplicado, não é preciso uma lei reafirmando sua aplicação. Assim, e olha o exemplo, se a CF 88 diz que é necessário se atuar com moralidade, todo agente público deve acatar, independentemente de uma lei expressar o que é moral ou imoral para a administração pública. E o STF, na ação declaratória de constitucionalidade número 12, decidiu o seguinte: o CNJ publicou uma resolução proibindo o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário, né? Os gestores públicos do Poder Judiciário alegaram que não iam cumprir essa resolução porque não se tratava de uma lei disciplinando o assunto. O STF, ao julgar a constitucionalidade dessa resolução, disse o seguinte: não precisa de uma lei para implementar um preceito constitucional, porque a vedação ao nepotismo vai ao encontro do princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade. Então, por isso, se fala que não se espera uma lei específica disciplinar os princípios do direito administrativo. Ele já tem aplicação imediata. Certo? Vamos lá, seguindo. Outra característica, e essa daqui eu quero que você guarde bem no seu coração, é a seguinte: não há hierarquia entre princípios. É muito comum as bancas de concurso fazerem essa confusão, levarem o candidato ao erro dizendo que certo princípio é mais importante do que outro, que um princípio possui hierarquia superior a outro. Um princípio ele não vai deixar de ser aplicado porque ele é menos importante do que outro. Até hoje as bancas fazem essa confusão. CESP, FCC, Quadrix, seja a banca que for, elas costumam afirmar que os princípios eles possuem hierarquia. Isso é falso e a gente precisa saber fazer essa distinção. Olha aí, não existe hierarquia entre princípios. Todos têm que ser aplicados e respeitados durante a atividade do agente público, sejam princípios expressos ou implícitos. Vamos lá. E aí fica o alerta, pegadinha de prova, meu amigo. Vamos lá nessa questão, olha essa assertiva que foi aplicada em 2015 pelo CESP. Vamos logo direto na assertiva. Na hierarquia dos princípios da administração pública, o mais importante é o princípio da legalidade.
o primeiro a ser citado na CF. E aí a questão está errada, né? A questão está errada porque é o seguinte, como eu falei, na diferenciação entre regras e princípios, as regras ou se aplica uma regra ou se aplica outra regra. Já entre princípios, não há esse problema. Mais de um princípio pode ser aplicado em um caso concreto, tranquilamente, sem problema. O mundo não vai acabar por causa disso. É justamente aí, em cada caso concreto, que o agente público responsável, né, vai definir qual princípio se sobrepõe. Se sobrepor não é sinal de importância maior, é diferente, é adequação ao caso concreto. Certo? Vamos seguindo. Olha aí, qual é a solução para esse tipo de conflito aparente entre princípios administrativos? É a ponderação de interesses. Os princípios eles são colocados frente ao caso concreto, ao fato concreto, não é? Ao caso em si a ser resolvido, e nessa comparação com o caso concreto se aplica o princípio mais adequado naquele momento. Outra característica dos princípios, e aqui também faço esse alerta, isso é pegadinha de prova. As bancas de concurso costumam dizer que ou se aplica um princípio ou outro, não há a ponderação, é diferente das regras, né? As regras, em casos, frente aos casos concretos, elas podem ser absolutas. Já os princípios, eles não são absolutos. Nenhum princípio administrativo, guarda isso daí, nenhum princípio administrativo, do direito administrativo, ele é absoluto. Eles não possuem absoluto. Absolutividade, né? Eu acho que eu inventei até essa palavra agora, mas enfim, é essa a ideia. Esses princípios, eles podem ser relativizados. Voltando à tela, olha aí o seguinte, nenhum princípio administrativo é absoluto, pois podem ser relativizados. Relativizar é deixar de aplicá-lo, é aplicar pela metade, aplicar uma parte de acordo com o caso concreto, né, em determinadas hipóteses. Olha aí como isso é abordado em prova. O CESP, em 2015, na prova do STJ, para técnico judiciário, perguntou o seguinte, né? Julgue o item que se segue à luz dos princípios do direito administrativo. Olha a assertiva aí. Em um Estado democrático de direito, deve-se assegurar o acesso amplo às informações do Estado, exigindo-se, com amparo no princípio da publicidade, a absoluta transparência, sem espaço para excepcionalidade. Esse sem espaço para excepcionalidade é complicado, por isso a questão fica errada, né? Como eu falei, nenhum princípio ele é absoluto. E no exemplo da questão, que é o princípio da publicidade, a própria Constituição Federal, que disciplina o princípio da publicidade, diz que a publicidade ela pode ser afastada em dois casos. Olha aí na tela onde ela pode ser afastada. Aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, está lá no inciso 33 do artigo 5º, e a preservação da intimidade, que está lá no inciso 10 do artigo 5º da CF de 88. Então leva isso para a tua prova, meu amigo. Os princípios eles não são absolutos. Tá bem, feitas essas considerações, né? Sobre características gerais sobre os princípios do direito administrativo, agora a gente entra em si nos princípios, né? E aí a gente vai tratar agora do que a doutrina em si chama de regime jurídico administrativo. A gente precisa entender o que é o regime jurídico administrativo. Principalmente Celso Antônio Bandeira de Mello, vou colocar aqui na tela, Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele classifica o regime jurídico administrativo como a identidade do direito administrativo. Mas identidade em que sentido? Ele diz que os princípios que regem o regime jurídico administrativo são tidos como, isso são palavras dele, pedras de toque, ou seja, são a base, né? São a base do direito administrativo, da atuação da administração pública e dos agentes públicos.
E aí, essa base do direito administrativo, ela se origina, né, nas seguintes informações. A gente precisa entender que o regime jurídico administrativo ele se baseia em prerrogativas da administração pública e restrições da administração pública, né? As prerrogativas, e aqui eu já antecipo para você, as prerrogativas da administração pública, elas são baseadas no princípio da supremacia do interesse público. Já as restrições se baseiam no princípio da indisponibilidade do interesse público. Vamos colocar no quadro, vamos preencher esse quadro. Princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade. Como a gente vê mais abaixo, aqui eu coloco no slide para você ter bem atenção a isso e gravar, a ideia é gravar para nunca mais esquecer, que a supremacia do interesse público justifica a concessão de prerrogativas, né? Foi isso que eu coloquei aqui no quadro. Já a indisponibilidade do interesse público impõe a estipulação de restrições e sugestões da atuação da administração pública. A atuação da administração pública ela não pode ser de qualquer jeito, ela não é de qualquer jeito. O agente público que atua em nome da administração pública possui algumas restrições na hora de tratar os negócios públicos, né? Se tudo fosse permitido à administração, imagina como seria a relação entre particular e administração, certo? Vamos lá na tela, olha aí. E aí, a gente, antes de adentrar no regime jurídico administrativo, nas características das prerrogativas da administração, nas sujeições, a gente precisa fazer uma diferenciação entre regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo, certo? As expressões elas são muito parecidas e isso confunde os candidatos na hora de uma prova que acham que essas expressões elas correspondem ao mesmo sentido. E as bancas de concurso elas se aproveitam disso e tiram pontos preciosos, né? Numa hora da prova, no aperto, a gente confunde. Para não confundir mais, eu vou fazer o preenchimento desse quadro, eu quero que você anote, porque aí fica mais fácil depois visualizar. Eu recomendo colar na geladeira, para toda vez que for beber água, ter esse quadro e gravá-lo. Bora lá? Olha aí, regime jurídico da administração pública. A gente tem que entender que trata-se de qualquer tipo, tentar melhorar a letra aqui, qualquer tipo de regime que a ADM pública, a administração pública, se submete. Olha aí, o regime jurídico da administração é qualquer regime, tipo de regime que a administração pública se submete. Esse regimes ele pode ser de direito privado ou de direito público, certo? E aí a primeira informação você tem a seguinte: o regime jurídico da administração é qualquer tipo de regime que a administração pública se submete. Então pode ser regime de direito público ou de direito privado. Já o regime jurídico administrativo, ele sempre vai ser de direito público. A administração, no regime jurídico administrativo, sempre vai se pautar pelo direito público, certo? Vamos lá no quadro, e eu quero que você anote aí. Já esse regime jurídico administrativo é de direito público. Esse direito público é que dá para a administração pública o direito de ter prerrogativas na sua atuação e também submete a administração pública a sujeições. Certo? Eu quero que você anote isso e grave essa informação. Feita essa diferenciação, agora a gente passa em si para
caracterização do regime jurídico administrativo. A gente vai diferenciar quais são as características da supremacia do interesse público, né? E a indisponibilidade do interesse público, que são esses princípios basilares do regime jurídico administrativo. Vamos lá na tela. É o seguinte, a supremacia do interesse público trata-se, como eu falei, das prerrogativas, e sempre vai resolver o conflito entre interesse público versus interesse privado. E aqui eu paro para explicar o seguinte, a supremacia do interesse público, como eu falei, como eu coloquei no quadro, são as prerrogativas que a administração pública possui frente aos particulares. Ela pode agir em verticalidade frente aos particulares, porque num conflito de interesses entre interesse público, interesse coletivo e interesse particular, na busca do interesse público, a administração pública ela pode atuar de uma forma em que ela está em superioridade frente ao particular. E aqui eu faço uma observação do seguinte, não é porque ela tem a prerrogativa de atuar frente a esse particular com superioridade que os direitos individuais e garantias individuais desse particular, por exemplo, não serão respeitados. E aqui eu dou um exemplo da desapropriação. A administração pública ela tem a prerrogativa de fazer a desapropriação, por exemplo, de um terreno para fins de moradia sociais? Tem, mas ela tem que possibilitar, por exemplo, indenização a esse particular que vai perder a propriedade, né? Tem que possibilitar a esse particular que ele seja ouvido para que essa prerrogativa da administração ela seja posta à prova, né? Não pode a administração, sem direito a contraditório e ampla defesa, por exemplo, e desapropriar uma propriedade particular. E aqui a gente faz essa anotação do seguinte, nessa supremacia do interesse público, os direitos e garantias individuais têm que ser respeitados. É bom a gente ver isso, porque se vier uma questão dizendo o seguinte, que independentemente dos direitos e garantias dos administrados, a administração pode fazer qualquer coisa, ela está errada. Certo? E aqui eu dou um exemplo de supremacia do interesse público lá em contratos administrativos, cláusulas exorbitantes. Para quem nunca ouviu falar em cláusula exorbitante, o que é difícil para quem estuda direito administrativo e contratos administrativos, vou tentar explicar. Na relação entre particulares, por exemplo, quando você faz uma compra, né, a sua relação com a loja que vende, por exemplo, uma TV para você, é uma relação entre particulares. Vocês, na sua relação de compra e venda, estão em pé de igualdade. Já a administração, por exemplo, quando ela faz uma aquisição, ou quando ela contrata um serviço, ou contrata alguém para realizar uma obra, ela nunca está em pé de igualdade. Quando ela é regida pelo direito público, ela tem certas prerrogativas na sua atuação. E uma dessas prerrogativas são as cláusulas exorbitantes, em que, por exemplo, da administração certas situações em que ela atua com superioridade frente aos particulares contratados. E essa supremacia ela é descrita lá na lei de licitações. É a lei que vai dizer em quais situações a administração pública ela pode atuar com essa verticalidade, por exemplo, nos contratos administrativos. Certo? Fechando essa parte, a gente precisa entender agora a indisponibilidade do interesse público. É o seguinte, palavras-chave, sanções e restrições. Essas são as palavras-chave que disciplinam a indisponibilidade do interesse público, sanções e restrições. A administração pública, ela não pode atuar fora dos limites legais. Então ela tem algumas restrições. E ao atuar fora dos limites legais,
a administração pública ela vai ser, entre aspas, punida, porque os atos, por exemplo, feitos fora da legalidade serão anulados por ilegalidade, né? Então, e aqui eu faço essa anotação para você, é o seguinte: de forma básica, a indisponibilidade do interesse público diz que os agentes públicos não são, entre aspas, donos da coisa pública. A coisa pública, ela não é do agente público. O agente público é um mero gestor da coisa pública. A coisa pública é do povo, é da população. E o gestor público, o agente público, os servidores públicos, os empregados públicos, né? Eles não são donos da coisa pública, eles não podem dispor, não é algo que é deles. Eu, por exemplo, tenho uma TV em casa, eu sou o dono da minha TV. Se eu quiser jogar fora a TV, eu jogo. Se eu quiser vender, eu vendo. Se eu quiser doar, eu dou. Já o administrador público, ele não é dono, por exemplo, do prédio, das máquinas que fazem parte do maquinário, dos computadores, da administração pública. Ele não pode vender, né? Tem regras para fazer a venda. E mesmo assim, o dinheiro arrecadado não é dele. O interesse público, não só coisa, não, mas o interesse público, por exemplo, de busca do interesse coletivo, ele não pode ser desviado. Esse interesse ele tem que ser perseguido, né? Então, por isso que a indisponibilidade do interesse público fala que o agente público não é dono da coisa pública, né? Seguindo aqui, por exemplo, a gente tem como exemplos dessa indisponibilidade do interesse público, por exemplo, o concurso e a licitação. Aí você me pergunta, como assim exemplos da indisponibilidade do interesse público a gente pode visualizar o concurso e a licitação? A administração pública ela tem que contratar gente, né? Tem que contratar pessoal para gerir os negócios públicos. Mas essa contratação ela pode ser feita de qualquer jeito? Claro que não. O administrador público ele precisa fazer concurso público, ele é obrigado, é um dever fazer concurso público. Assim como se ele vai realizar uma obra, fazer uma compra, a própria Constituição Federal diz que é obrigatória a realização da licitação e há uma lei específica disciplinando as maneiras de se fazer isso, como se vai se fazer isso, né? Por isso, isso é uma restrição à atuação do administrador público. Ele precisa seguir essas regras, senão toda a atuação dele é pautada pela ilegalidade. Certo? Vamos lá. Essa indisponibilidade, para fechar esse assunto, fechar esse quadro, é um limite ao poder estatal. Isso mesmo. O poder estatal ele não é ilimitado, ele tem um limite. O limite é a lei, né? O administrador, o agente público, ele só pode fazer aquilo que está descrito em lei. É diferente da atuação do particular, né? O particular ele pode fazer tudo aquilo que não estiver proibido em lei. Isso a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente for fazer a diferenciação entre a atuação do particular na legalidade e da administração pública, certo? Vamos seguindo aqui. Esquematicamente a gente tem isso daqui, né? Tudo isso que eu falei, tudo isso que eu trouxe para vocês do regime jurídico administrativo são os princípios, né? Supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público. A supremacia são as prerrogativas e a indisponibilidade são as sujeições. Essas prerrogativas e sujeições são o seguinte: as prerrogativas detidas pela administração pública para satisfação do interesse público, né, limitando ou condicionando o exercício de direitos e liberdades do indivíduo. Prerrogativas, a administração ela atua com superioridade frente ao particular, né? Superioridade. Já as sujeições restringem a autonomia da vontade da administração pública, que apenas atua para atender ao interesse público nos limites da lei. Daqui a pouco a gente volta com mais assunto para a gente ver
para a gente olhar, sim, os princípios do direito administrativo, certo? E aí a gente vai listar os princípios expressos e os princípios implícitos, vai caracterizar cada um, né? Por exemplo, como forma de citar quais são os princípios do direito administrativo expressos na Constituição Federal, a gente tem o seguinte, olha aí, legalidade, né, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já princípios implícitos tem milhares, tem aos montes, só que os mais importantes estão aqui. A gente já falou sobre a supremacia e indisponibilidade do interesse público, a gente vai falar sobre razoabilidade e proporcionalidade, a gente vai falar sobre autotutela, a gente vai falar sobre motivação, a gente vai falar sobre continuidade de serviço público, contraditória e ampla defesa e segurança jurídica. Certo?